Amigos do canal Na Estrada com Cristo, aqui vosso irmão Cícero, administrador desse canal, motociclista e evangelista, que evangeliza o Brasil viajando numa moto de pequena cilindrada. Queridos irmãos, tema da reflexão de hoje: atitudes que você não deve tomar antes de fazer a sua primeira grande viagem de moto. Eu quero falar com você que é motociclista e em especial você que sonha em fazer uma grande viagem de moto e ainda não realizou esse sonho. Algumas atitudes que você não deve tomar. A primeira delas: não fique tentando convencer as pessoas que não entendem. Não fique tentando convencer as pessoas que não compreendem o espírito do motociclista viajante, mesmo que seja pessoas que te amam e talvez pessoas da sua família. Só tem uma pessoa que você deve falar em especial. Se você for casado, fale para sua esposa. E mesmo assim não fique todo dia falando do assunto, que de repente, por ser sua primeira viagem, ela ainda não está preparada psicologicamente para entender isso. Então vá se planejando, deixando a moto bonita, deixando a moto revisada. E quando estiver próximo você comenta: olha, eu tenho um sonho, quero realizar um sonho de fazer uma grande viagem de moto. E conto com o apoio da pessoa que me ama. Entende? Não fique falando para todo mundo. Vai no trabalho, fica falando. Vai no bar, fica falando. No futebol, no lazer, em todo lugar. Aí você vai ouvir um monte de pessoas que vão desencorajar você. Então a primeira atitude é: não fique falando para todo mundo do seu projeto, do seu sonho de fazer uma grande viagem de moto. Porque muitas pessoas, em vez de incentivar, vão colocar obstáculos que não existem. Porque elas não têm experiência. Elas não experimentaram. Não experienciaram. Não viveram na prática o que é uma grande viagem de moto. Bom, quem está falando para você é um camarada que recentemente percorreu 18 estados brasileiros nessa pequena 125, mais de 8.000 quilômetros percorridos. Então é alguém que, modéstia à parte, pode passar alguma coisa para você que vai fazer a sua primeira grande viagem de moto. Então a primeira dica é: não fique falando para todo mundo que não compreende. A segunda dica, muito importante: se você for viajar numa moto de pequena cilindrada, por exemplo, uma 125, uma 150, 160, até uma 250, que alguns entendem que é uma moto de média cilindrada. Eu ainda acho que é uma moto de pequena cilindrada, mas não fique comparando a sua moto com a moto dos outros. Não fique comparando a sua moto com a moto dos outros. Ah, ele fez aquela grande viagem porque ele foi numa motona e ele tinha equipamentos caros, a moto era de 600 cilindrada para cima, de 400 para cima. Por isso que ele conseguiu fazer aquela viagem. Ah, se minha moto fosse que nem aquela, eu também fazia. Bom, tá cheio de motona aí de 600 cilindrada para cima que não andou nem 10% que eu já viajei nessa Intruder. Fora essa grande viagem, vocês devem lembrar que eu fui para Fortaleza com esposa e bagagem de São Paulo a Fortaleza numa Intruder 125. Já fiz essa viagem também. Então a segunda dica é: não fique comparando a sua moto com a moto de ninguém. Pois moto de viagem é a que você tem na garagem. E a melhor moto do mundo é a sua, é a que você tem.
Tá aqui uma e-tron de 125, 2007, 2008. Mas toda revisadinha, acabei de trocar óleo, pneus novos, olha. Se eu decidir viajar nela, daqui uns dias está pronta. O importante é você cuidar da sua moto, ter cuidado com ela e não se preocupar e não ficar comparando. Ah, mas se eu tivesse aquela motona, se eu tivesse aquela luva, aquela jaqueta, aquele baú. Não. Moto de viagem é essa aí que você tem agora, na sua garagem. Ela é sua moto de viagem. E de repente, se você tem condição e quer viajar na moto um pouco maior, mais nova, beleza, você compra. Mas de repente você tem uma moto dessa na garagem. Essa que você está vendo aqui, ó. Uma e-tron de 2007, 2008. Ou uma CG 125. Ou uma Factor. Sabe? Qualquer moto. E é ela que você pode manter. E é ela que você tem condições de ter no momento. Essa é a sua moto para você viajar. Só faça a revisão direitinho. Uns dias antes de você viajar. É importante você fazer a revisão e cada dia que você andar na moto, você ficar prestando atenção nela. Por exemplo, eu cheguei ontem em casa e comecei a dar uma olhadinha. Eu liguei ela. Aí eu olhei aqui como é que tá a pastilha de freio, como é que tá os pneus, como é que tá o nível do óleo. Vai dando aquela olhadinha na sua moto. Liga ela e vai dando uma olhadinha. Como é que tá aqui as bengalas, os retentores, se não está vazando. Se o óleo não está vazando, se não tem nenhum cheiro de queimado, se os parafusos do escapamento e todos os parafusos estão bem justinhos. Olhe a sua moto, analise. E não fique comparando a sua moto com a moto de ninguém. A moto para você viajar é que você tem. Moto de viagem é aquela que o dono viaja nela. Se tem uma motona na garagem, não importa a cilindrada. Se o dono não viaja, não é moto de viagem. Então a segunda dica é: não compare a sua moto com a moto de ninguém. Isso é bobagem, infantilidade, falta de sabedoria. E o pessoal que me assiste é um pessoal inteligente, sábio, coerente. E a terceira dica que eu dou: não fique assistindo programas que só falam de violência. Tipo Datena, nada contra. Tipo Filho Dele, nada contra. Tipo programas de qualquer emissora que fica falando de violência. Porque a vida real não é aquela que você vê na televisão. Eu tenho dezenas de grandes viagens de motocicleta, gente. Só para o Nordeste, 9. Fora outros estados brasileiros. Nunca sofri nenhum tipo de violência na estrada. Nunca sofri nenhum tipo de assalto, nenhum tipo de ameaça. Então a terceira dica é: não fique assistindo esses jornais que ficam falando só de violência. Que eles torcem para alguém morrer, para ter audiência. Não fique assistindo aquilo. Escolha um jornal e assista só aquele jornal e pronto. Um jornal que não é esses jornais que fica fazendo manipulação. Sabe? Que fica passando, repetindo várias vezes um ato de violência, um ato seja um assalto, seja um crime. Não fique assistindo esses programas que só falam de violência. Ao contrário, leia a palavra de Deus, leia os salmos, leia principalmente os evangelhos de Jesus, se você crê. Leia um bom livro, assista meus vídeos no canal, tá? Assiste os vídeos de outros homens de Deus, homens que ensinam a palavra e que também viajam de motocicleta. Tá bom? Não fique assistindo esses programas de televisão que fica só falando de violência. Não fique enchendo a sua mente de porcaria, não fique enchendo a sua mente, o seu coração de tragédia. No momento que você está ali, vá lá dar uma olhada na sua moto, arruma ela.
Assista uma boa série, assista um filme bom com a família, se tiver mulher com a mulher, com os filhos. Não fique assistindo programa de violência, porque você vai achar que a vida é aquilo. Ah, eu não vou viajar de moto porque é muita violência. Eu conheço um amigo que ele nunca viajou de moto com medo de assalto. E foi assaltado na rua da casa dele. Tá? Então isso não tem nada a ver. Na estrada, 99,9% das pessoas que você encontra são gente boa. E você sabe que eu tenho um jeito de viajar diferente. Pode ver que a maioria dos locais que eu fico não são em pousadas nem hotéis, são em casa de pessoas. Inclusive pessoas que eu conheci na estrada, muitas delas. Então não fique assistindo esses programas de violência que você vai se alimentando daquilo, entendeu? Aí você fica desmotivado para fazer a sua viagem, você fica preocupado, você fica pré-ocupado. Você se ocupa com antecedência com uma coisa que não vai acontecer. Você fica ocupado com uma coisa que não vai acontecer. Você fica ocupado com a coisa que você acha que acontecerá no futuro e não vai acontecer. Pré-ocupado. Não viva o seu momento. Então eu quero deixar essas 3 dicas. São dicas psicológicas. Claro, sua moto tem que estar revisada, o óleo trocado, tudo certinho. Isso aí é óbvio. Mas eu estou falando agora para você cuidar da sua mente. Então a primeira dica, não fica falando para alguém que vai desmotivar você. A segunda dica, não compare sua moto com a moto de ninguém. Moto boa é a sua, moto de viagem é a sua. E a terceira dica é essa que eu acabei de falar. Não fique enchendo a sua mente de violência, senão você acaba ficando panicado e não faz sua viagem. Agora receba essa oração. Senhor Jesus Cristo, ilumine a mente de cada um dos irmãos e irmãs que assistem esse vídeo e realize o sonho deles, seja fazer uma grande viagem de moto ou qualquer coisa na vida. Que o Senhor seja lâmpada para os pés, o farol baixo, e luz para o caminho, o farol alto, de todos que assistiram a essa palavra. Paz e bem.